Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver o exercício de cálculo. O exercício que diz o seguinte: calcule a derivada da função y igual a raiz cúbica de x² mais 2. Perceba que é uma derivada de uma função potência, né? Uma função potência de expoente racional, já que a raiz cúbica é x² mais 2 elevado a 1/3. Lembra que as raízes são transformadas em potência de expoente racional. Por exemplo, se eu tenho uma raiz enésima de x elevado a n, isso é igual a x elevado a n sobre n. E aqui nós temos, né? Lembra que toda a nossa expressão aqui, o x² mais 2, isso aqui é igual a raiz cúbica de x² mais 2, tudo isso elevado à primeira potência, ou seja, isso aqui é igual a x² mais 2 elevado a, pela propriedade aqui, transformar uma raiz em potência de expoente racional, elevado a 1/3. Então o que nós temos aí é uma derivada de uma função potência, né, de expoente racional, né, uma função potência x² mais 2 elevado a 1/3. Lembra que as derivadas desse tipo, né, derivadas de funções que são na verdade funções compostas, lembra que o nosso y é uma raiz cúbica, uma função potência de expoente racional, porém o argumento dessa função ela é uma função potência de expoente racional de uma outra função, que é o x² mais 2, que é uma parábola, é uma função de segundo grau, uma função polinomial de grau 2. Então nós temos uma função potência de expoente racional elevada a 1/3 de uma outra função, que é uma parábola, e esta sim é uma função de x. Ou seja, nós temos uma situação em que o nosso y ele é na verdade uma função f. Esse f é a nossa potência de expoente racional de uma outra função g. Essa função g é a nossa parábola de x, e o g é uma função de x. Nós podemos ter 2, 3, 4, quantas funções quisermos numa situação como essa. Como é que fica a derivada de uma função desse tipo? A função que é a função composta f de g de x. É a chamada regra da cadeia. A derivada desta função, a derivada de y nesse caso, o nosso y', ele é igual à derivada de f, você deriva f, mantendo g de x. É o que nós chamamos a derivada de f em relação a g de x. E multiplicamos pela derivada de g de x. Então f de g, derivada f de g de x vezes a derivada de g de x. Para facilitar isso, o que nós fazemos? Nós fazemos u igual a g de x. Nós chamamos g de x de u. Fazemos aqui u igual a g de x. E aí essa formulazinha vai ficar assim, ó, o y é igual a f de g de x, que é u. E a derivada de y vai ser a derivada de f em relação a u, vezes a derivada de u. Essa aqui é a forma com que geralmente você encontra essa regra da cadeia nos livros. As formas de derivação nos livros geralmente são dadas dessa maneira. Bem, vamos montar então uma formazinha para esse caso em particular. Lembra que a nossa função é o y igual a raiz cúbica de x² mais 2. O x² mais 2, né, é a nossa função g, que eu vou chamar de u. Então, na verdade, a derivada que eu quero é a derivada dessa função aqui, né, y igual a raiz cúbica, né, raiz cúbica disso aqui tudo, x² mais 2, que nós vamos chamar de u. Ou seja, u elevado a 1/3.
E a derivada nesse caso vai ser... Lembre-se que a derivada de funções potência, você repete o expoente e subtrai 1, né? Então você repete 1/3 e subtrai 1/3 menos 1 no expoente. Derivada de funções potência. Nesse caso a nossa derivada vai ser 1/3 que multiplica u elevado a 1/3 menos 1, né? Então isso aqui seria a derivada da função f, que é a raiz cúbica de u. Então 1/3 vezes u elevado a 1/3 menos 1 vezes, não se esqueça, regra da cadeia, vezes a derivada de u. Então essa formulazinha aqui é a formulazinha para esse caso, né? Se tivéssemos uma outra função f, uma outra função g, uma formulazinha diferente poderia ser criada a partir dessa fórmula geral. Nós temos uma fórmula geral aqui para a regra da cadeia, né, para derivadas de funções compostas, e da regra geral nós criamos regras particulares, formulazinhas particulares para cada caso. Nesse caso nosso aqui, a nossa derivada ela vai ser, né, 1/3 vezes u, lembra que u é o x² mais 2, então x² mais 2 elevado a 1/3 menos 1, né? Então 1/3 vezes u elevado a 1/3 menos 1 vezes a derivada em relação a x de u, que é o x² mais 2. Então a partir dessa formulazinha criada, nós temos a nossa derivada. Bem, a nossa derivada vai ser, né? Então como é que fica essa derivada aqui? Vai ficar 1/3 vezes x² mais 2 elevado a 1/3 menos 1. Aí tira o mínimo, 3 vezes menos 1, menos 3 mais 1, menos 2, então menos 2/3 vezes a derivada de x² mais 2. Derivada de x² também repete o expoente, subtrai 1, então 2 vezes x vezes 2x. Derivada de uma constante é zero, né? Não 2x mais 0, 2x. Então essa aqui seria a nossa derivada. Fica um detalhezinho aí, que é o nosso expoente racional negativo, que entra numa propriedade de potência, né? Quando eu tenho uma expressão do tipo u elevado a menos n, isto é igual a 1 sobre u elevado a n. Então é uma propriedade de potência de expoente negativo. Então você inverte a base e muda o sinal do expoente. Eu vou usar isso aqui. Então a nossa derivada, na verdade, ela vai ser 1/3 que multiplica 1 dividido por x² mais 2, ó, inverte a base e muda o sinal do expoente, elevado a 2/3, vezes 2x. E agora é só lembrar que isso aqui na verdade é uma raiz, né? Isso aqui é a raiz cúbica de x² mais 2 ao quadrado. Então a sua derivada ela vai ser 1/3 vezes 1 dividido pela raiz cúbica de x² mais 2 ao quadrado. Tudo isso vezes 2x. Vamos juntar isso tudo e a nossa derivada finalmente vai ser: numerador é 2x, o denominador é 3 vezes a raiz cúbica de x² mais 2 ao quadrado. Aí nós temos a nossa derivada, né? Essa função é a função derivada da raiz cúbica de x² mais 2, que foi obtido usando aí as formulazinhas, né? A regra da cadeia, que criou uma regra particular para esse caso, e usamos também algumas propriedades de potência, né? Como potência de expoente racional e potência de expoente negativo, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta e compartilhe o canal. Obrigado.